Meus irmãos, meus amigos, você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Que Deus possa nos abençoar o dia. Gente, o nosso tema é muito especial, é uma reflexão importantíssima, porque nós vamos aqui tratar sobre a ilusória fortaleza moral que nós achamos que já possuímos, não é? E aí nos sentimos muitas vezes invulneráveis às situações que o mundo oferece, até julgamos as outras pessoas e mais adiante, muitas vezes, nós somos surpreendidos por nossas fragilidades, ou que nós não conhecíamos, ou que nós já conhecíamos e achávamos, nessa ilusão de que já tínhamos ultrapassado essas situações e que já estaríamos fortalecidos, muitas vezes nos colocando em situações que podem nos levar a novas quedas morais. Então, nós vamos aqui, como diz o Espírito Emmanuel, nessa ilusão, normalmente é o que precede as nossas quedas morais. Então, é nós criarmos esse quadro de que já somos imbatíveis, não é? Que já somos invulneráveis, mas nós sabemos que somos espíritos de terceira ordem e espíritos ainda imperfeitos. Então, por que, não é? Nos acharmos assim tão fortalecidos moralmente a ponto de negligenciarmos a vigilância. Então, o objetivo do nosso estudo, ele será, gente, refletir sobre a nossa vigilância espiritual tão necessária. Vamos refletir sobre a prece como ferramenta de sustentação e vamos também ter o nosso olhar para os riscos da presunção de estabilidade moral que nós julgamos que já possuímos num grau muito forte. E também vamos aqui estudar sobre a humildade tão necessária para que a gente reconheça que ainda somos espíritos falhos, não é? Então, qual o nosso tema? Qual o título do nosso tema de hoje, do nosso estudo? Ninguém está tão firme que não possa cair. Gente, esse é o nosso início e trazemos aqui como texto base de nossas reflexões o Evangelho de Mateus 26, 41. Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós sabemos, gente, que é uma forma alegórica que o Cristo já colocava para todos nós, nos alertando de nossas fragilidades morais. Então, o que é que diz Jesus? É imprescindível a oração como sustento da alma e a vigilância, sobretudo. Então, o orai e vigiai tem esse sentido que o Cristo nos coloca, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando os Espíritos falam sobre o homem de bem, eles dizem assim: o homem de bem mostra que a firmeza verdadeira é humilde, vigilante e consciente da própria vulnerabilidade. Então, o homem de bem tem todo esse zelo, não é? Na sua condução, enquanto aqui na jornada, sendo humilde para reconhecer que ainda é falho. Vigilante e, sobretudo, gente, consciente de que pode sim vir a tombar mais adiante. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, faz uma referência também muito importante. Ele diz assim: o homem pode exteriormente apresentar equilíbrio, acontece, não é? E ainda assim estar caindo em si mesmo. A oração é o sustento interior, a vigilância é o termômetro da nossa sinceridade com Deus. Então veja que Emmanuel também, ele diz que a prece, gente, nos prepara, mas a vigilância
protege. A tentação só encontra campo onde existem as brechas. Então, o que é que acontece, gente? Nós estamos aqui na nossa jornada material, num mundo ainda de provas e expiações, onde as dificuldades, as vicissitudes superam os nossos momentos de paz, de alegria, de equilíbrio. E aí, obviamente, surgem essas situações que nós precisamos aos poucos ir vencendo, não é? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade espiritual, das críticas severas às demais pessoas, não é? De toda sorte de vícios que ainda temos essas inclinações. Então, o espírito precisa estar vigilante, não é? Para essas inclinações, como viajor do tempo, que traz de outras oportunidades e que se refletem nesse momento. Então, imaginem a situação de ordem prática. Nós temos, então, dificuldade com a bebida. Aí, muitas vezes, a pessoa diz assim, olha, já parei de beber faz muitos anos, já estou completamente e absolutamente fortalecido nesse campo. Aí se coloca em risco por algumas vezes e tomba novamente. Quantos casos nós já ouvimos assim? Gente, isso é para a bebida, isso é para o egoísmo, não é? Isso serve também para o fumo, para as drogas de toda ordem. Quantas vezes a pessoa já está limpa, não é? Está feliz porque há alguns anos não está mais dentro daquelas viciações. E aí, por invigilância, que é o que diz o Cristo, orai, mas sobretudo vigiai. Por invigilância, se coloca novamente em situação de risco e tomba, não é? Aí vai ficar muito triste, muito aperreado, por quê? Porque tombou novamente moralmente naquelas situações em que achava que já havia superado completamente. Então, orar e vigiar está de ordem prática nesse sentido. Isso também, gente, é na ordem da sexualidade. Se você tem desequilíbrio nessa ordem, nesse campo, pois bem, é preciso a vigilância também nessa circunstância para que você, por falta de vigilância, não se coloque em situações que vá lhe embaraçar aqui no campo material. Então, tudo isso são advertências que nos faz Jesus e esses espíritos amigos mais evoluídos que nos trazem essas informações e essas sugestões de vigilância e, sobretudo, de oração para nos sustentar o ânimo, para nos sustentar nas dificuldades, nas provas e nas expiações também. Outra frase do Evangelho diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que tem consciência de suas imperfeições e trabalha para corrigi-las. Gente, nós estamos passo a passo buscando a nossa evolução. Então o Evangelho vai e recomenda. O verdadeiro homem de bem, ele precisa ter consciência de suas imperfeições e trabalha, gente, diuturnamente para corrigir essas imperfeições que podem levá-lo a algumas quedas morais. A queda espiritual, diz a espiritualidade, acontece muitas vezes quando acreditamos que já estamos fortes demais para cair. É essa presunção que é muito perigosa. É nessa hora que a gente queda novamente, porque já nos achávamos profundamente fortalecidos e, volto a dizer, pelo livre-arbítrio, nos colocamos em situação de risco. Veja o enfoque que dá Joana de Ângeles para a gente. No livro Momentos de Meditação, tem um capítulo chamado Vigiar e Orar, nessa obra de Joana de Ângeles. Ela diz assim: vigiar é o exercício do autoconhecimento, não é? Que é nós conhecermos nossas inclinações, não é? Que ainda estão acesas dentro de nós. Gente, eu vou fazer a figura aqui de uma fogueira, não é? Vai queimando a noite toda, fica só aquela cinza no chão.
ali dentro muitas vezes tem uma brasinha ainda viva. Assim somos nós moralmente. Muitas vezes, não é, como diz Joana aqui, não temos o autoconhecimento mais profundo e esquecemos que essa inclinação que nós trouxemos do passado, ela ainda é uma pequena chama acesa dentro de nós. Quantas vezes, não é, a pessoa que era bastante violento no passado, vem se melhorando, vem há muito tempo, não é, sem se colocar em situações de risco, sem brigar com ninguém, vivendo uma vida tranquila, mas aí, inadvertidamente, se coloca novamente numa situação de risco, de violência, entra numa briga muito forte com alguém e aquela chama volta e ele coloca para fora novamente aquele seu grau, não é, de violência, de instabilidade emocional que lhe marcava muitas vezes e que ele achou que já tinha dominado essa inclinação negativa há muito tempo. Diz assim Joana de Ângeles ainda: a vigilância implica em observar os pensamentos, emoções, impulsos com lucidez. Então é importantíssimo, gente, nós podermos refletir lá para dentro, para que a gente possa enxergar e vigiar o que estamos muitas vezes pensando, elaborando em pensamento, porque dos pensamentos vêm as ações, não é? Vigiar nossas emoções e os nossos impulsos. Tudo isso é muito importante para que a gente possa diariamente, sim, ir nos fortalecendo naquilo que nós, nesse mergulho interior, vamos identificando como fragilidades ainda dentro de nós, latentes, e que se surgir uma certa oportunidade, elas podem aflorar novamente. A oração de Joana realinha o ser à luz divina, dando forças diante das provas e de quaisquer tentações. Então veja como a oração é um instrumento poderosíssimo para nosso reequilíbrio. Está numa situação mais difícil, está se sentindo mais fraco para certas situações, ore e peça força a Papai do Céu. Ore que a espiritualidade vai lhe atender e vai lhe fortalecer para que você não tombe novamente aonde já tombou e lhe trouxe muito dissabor, muito sofrimento, não só para você, como para outras pessoas. Vamos ver na referência de André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz nos traz outros enfoques. Ele diz assim: espíritos em queda mostram que mesmo trabalhadores espirituais podem tombar se relaxarem na disciplina interior. Então aqui já traz um novo componente nesse livro de André Luiz, que é Nos Domínios da Mediunidade. Mesmo trabalhadores já experientes, gente, que já se dedicam na causa do bem, aí diz aqui, podem tombar se relaxam na disciplina interior. Vamos aqui recordar o que Emmanuel, guia espiritual, dizia a Chico Xavier: quer ser um bom trabalhador na seara do bem? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, quando nós negligenciamos a nossa disciplina interior, muitas vezes, mesmo nos dedicando há muito tempo à causa do bem, podemos cair em algum desequilíbrio. Outra situação que fala André Luiz: a prece, quando sincera, conecta cada um de nós com os planos superiores. Veja o que disse Joana de Ângeles: a prece nos realinha à luz divina. E André Luiz complementa dizendo: a prece, quando sincera, conecta com planos superiores, enquanto o descuido mental atrai influências inferiores. Gente, essa advertência é importantíssima, porque ele diz, quando nós entramos em descuido mental,
falhamos nas nossas vigilâncias, nós vamos abrindo brechas e esses espíritos sofredores, já estudamos no canal, passam a se ajustar aos nossos pensamentos, porque se afinam com nossas inclinações ainda inferiores e passam a nos influenciar e a potencializar muitas vezes as nossas próprias viciações. É nesse momento que dizemos, não estamos caindo moralmente sozinhos, mas acompanhados desses espíritos que também negligenciaram as orientações, abriram suas brechas morais e também caíram em quedas, se associam aos pensamentos invigilantes e passam a influenciar também. Então vamos lá, gente. É esse enfoque que nos deu André Luiz. Disciplina, importantíssimo, e dê uma pincelada aqui sobre as influências espirituais. Então, para resumir, gente, o nosso estudo, a firmeza espiritual se sustenta na humildade, na oração e na vigilância contínua. Então, qual a regra, gente, para a nossa boa condução, que diz aqui a espiritualidade? A firmeza espiritual se sustenta na humildade, que falávamos lá no início, que é com a humildade que nós reconhecemos que ainda somos falhos, não é? Na oração, que é o nosso sustento, nosso realinhamento com os pensamentos superiores e na nossa vigilância continuada, não é? Gente, nós não vamos viver uma vida só de contemplação, não é isso. A vigilância é vivermos no mundo sem nos escravizar pelo mundo. Então, passo a passo, nós vamos nos vigiando intimamente, conhecendo humildemente nossas inclinações e vamos aos pouquinhos ir trabalhando, não é? Para que realmente nós possamos ir vencendo essas situações e nos colocarmos como espíritos, degrau a degrau, mais evoluídos. Diz aqui a espiritualidade, a queda moral não vem de fora, não é? Porque o mundo oferta as tentações, situações, não. A queda moral, diz a espiritualidade, não vem de fora, mas da brecha que abrimos por dentro. Tudo está, gente, no nosso mundo íntimo. É o nosso olhar, não é? Então, quanto mais nós nos iluminarmos espiritualmente, mais puro será o nosso coração, mais puro será o nosso olhar, mais vigilantes seremos, e aí já estaremos num grau de maior aperfeiçoamento. Vamos aprender a amar mais indistintamente, não é? Sem ser a base de trocas. Nós vamos então verdadeiramente estarmos num grau de maior evolução e de maior harmonia dentro de nós, principalmente. Diz aqui a espiritualidade. Olha a advertência, gente. A vida é um constante teste de equilíbrio entre os nossos desejos, o nosso dever e a nossa disciplina. Então veja como nos ensina a espiritualidade, não é? Que precisamos, para ter uma firmeza espiritual, a humildade, a oração e a vigilância continuada. E a vida é um constante teste entre o que, gente? Aquilo que nós desejamos, aquilo que é o nosso dever a cumprir, não é? E a nossa disciplina para ter a força de não tombarmos em situações que não deveríamos. Finalizando, diz o Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso: não te esqueças de que todos estamos no campo de luta e o mais firme é aquele que ora e vigia sem cessar. Então, gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine bastante e, sobretudo, nos fortaleça espiritualmente para que nós possamos vencer, primeiramente, a nós próprios. Muita paz, muita luz, divulguem o nosso canal, incentivem as pessoas a se inscrever e, se Deus permitir, gente, estaremos aqui no próximo sábado. Paz e luz a todos.